E aí você pode escrever, montar as portas lógicas para escrever expressões lógicas, e você pode testar se esse circuito lógico ele está respondendo corretamente. E foi exatamente um matemático austríaco chamado Ludwig Wittgenstein que inventou um conceito chamado de tabela verdade. A tabela verdade ela explicita todos os valores de entrada de um circuito lógico, né? E seu valor de saída. Seu valor de saída é justamente a última coluna. Então, a tabela verdade de uma porta lógica é muito simples, porque ela só tem duas entradas, mas um circuito lógico ele pode ser bastante complexo. Imagine um circuito como um microprocessador. Quantas entradas não tem um microprocessador? Cada porta USB é uma entrada, cada ligação com HD é uma entrada, cada ligação de pente de memória é uma entrada no processador. O que mais? Algum sensor que ele possua, saídas de áudio, de vídeo. Então, tem aí centenas, talvez milhares de bits de entradas num circuito do tipo microprocessador. Então a tabela verdade dele, ele pode produzir muitas linhas, tá? A quantidade de linhas de uma tabela verdade depende da quantidade de entrada de dados do circuito. Então, por exemplo, se a gente imaginar que os menores circuitos existentes são as portas lógicas de Boole, então a gente só tem duas entradas, né? O máximo de entradas que a gente tem são duas nessas portas de AND e OR. Então, a tabela verdade de um AND e de OR, ele é capaz de gerar 4 linhas. E você eleva 2 elevado ao número de entradas. Então, tem duas entradas aqui, 2 elevado a 2, 4. Então, a tabela verdade do OR tem 4 linhas, do AND tem 4 linhas e do NOT, do inversor, 2 elevado a 1, que só tem uma entrada, são 2 linhas. Exatamente. Eu boto 0, sai 1 aqui. Coloco 1, sai 0 aqui. Tá aí as duas linhas da tabela verdade do NOT. Do AND e do OR, você tem mais valores aí, mais combinações. Certo? Então aqui você tem a tabela verdade do AND. A tabela verdade do AND você constrói da seguinte forma: você dá nome às entradas da porta lógica, né? A e B, vamos chamar assim de A e B, e você dispõe os valores binários, geralmente de forma crescente, da primeira linha para a última, né? 0, 0 é o primeiro valor, depois 0, 1, que equivale a 1 decimal, 1, 0, que equivale a 2 decimal, então 0, 1, 2, e 1, 1, que equivale a 3 decimal. 0, 1, 2, 3. Certo? E aí você aplica o que Boole definiu como sendo o AND. Então, para ele, um AND só responderia a saída 1 se as duas entradas fossem 1. Basta uma entrada do AND ser 0, ou ambas simultaneamente 0, para que o AND responda com uma saída 0. Isso é por definição, certo? A álgebra de Boole, ou a lógica de Boole, definiu que um AND é isso. As duas coisas têm que ser verdade para que ela produza verdade. Certo? Não basta que apenas uma seja verdade, as duas coisas têm que ser verdade para que ele produza uma verdade, certo? No caso aqui, 1 em 1 produz 1. Então se está entrando 5 volts aqui, vai sair 5 volts aqui. Basta entrar num das duas pernas, ou nas duas simultaneamente, 0 volt, que ela produz 0 volt aqui do outro lado. E esse 0 volt é ligado em outra porta, que é ligado em outra, que é ligado em outra, e que faz o circuito do tipo que você quiser, certo? Você pode inventar o circuito que você quiser. E foi assim que foram construídos os computadores, baseado em operações muito, muito básicas, como AND, OR e NOT. Para a gente entender melhor o conceito do AND, imagine aqui que você tem duas chaves dispostas em série. Então, se você abrir qualquer uma das duas ou as duas, a lâmpada não acende. A única forma de você fazer essa lâmpada acender é se as duas portas estiverem ligadas. Certo? Então, esse é um conceito interessante para vocês entenderem como que funciona um AND. O AND ele pode ser representado de várias formas, com a palavra AND, com esse sinal daqui, que foi o sinal que Boole usou originalmente para representar a conjunção. E ponto também é usado, tá? Ou simplesmente você juntar as duas variáveis, A, B junto, significa A AND B. Você não precisa colocar nada entre elas, também é aceito como sendo um AND. Da mesma forma que você faz 3x na matemática. O que é 3x na matemática? É 3 vezes x, né? Mas muitas vezes você não coloca esse 3 vezes, o multiplicador entre o 3 e o x. Então 3x, 2 mais 4x mais 5. Então você vai ter uma parábola aí, uma equação de segundo grau. Esse 3x2 aí, é 3 multiplicando o valor de x ao quadrado. Mas você simplesmente encosta o 3 no x e ali você tem a multiplicação. Já o mais não, você tem que colocar
o sinal de mais, né? 3x2 mais 6x mais 5, vamos supor. Então você teve que colocar o mais para somar o termo da equação do segundo grau de segunda ordem com o termo de primeira ordem, né? A adjunção, que é uma operação binária também, porque tem dois operadores, ela tem essa tabela verdade, ó, entrada A, entrada B, e aí você dispõe todas as combinações possíveis de zeros e uns. Sempre que você tiver uma tabela verdade de duas entradas, você vai dispor os elementos nessa ordem aqui, ó, do 0 até o 3. 0, 0 dá 0, né? 0, 1 dá 1 em decimal, 1 e 0 dá 2 em decimal, 1 e 1 dá 3. 0, 1, 2, 3. Ok? Então, George Boole definiu um ou como sendo basta que uma coisa seja verdade para que o final da história seja verdadeiro. Então, a história só vai ser falsa se partir de premissas falsas. Então, o resultado da porta vai ser falso também se as duas premissas forem falsas. Mas basta que uma seja verdade para que ela seja verdade, tá? Ou as duas simultaneamente. Alguém diz, é o contrário do AND, Fred. Não, não é o contrário do AND. O contrário do AND seria 1, 1, 1, 0. Eu não tenho isso aqui, ó, 1, 1, 1, 0, tá? O que é o contrário de uma porta lógica? É uma porta lógica que produz a coluna de saída da porta lógica inversa. Então, se eu tenho 0, 0, 0, 1 na porta AND, o inverso da porta AND, que é a porta NAND, not AND, é 1, 1, 1, 0. Certo? E não o OR. O OR não produz 1, 1, 1, 0. Ele produz 0, 1, 1, 1. Certo? Então, ele não é o contrário do OR. Então, alguém poderia imaginar que ele fosse o contrário do OR, porque ele só é falso quando os dois elementos são falsos, né? Ele é 0 quando os dois elementos são 0. E 1 é 1 quando os dois elementos são 1. Então, então eles são inversos uma da outra. Não. Muito cuidado com isso. E você pode usar o OR de várias formas. Ou a palavra OR, ou a palavra OR em português, ou esse Vzinho aqui, que foi o George Boole que criou, ou o símbolo de mais, tá? O símbolo de multiplicação é usado para o AND e o símbolo de mais é usado para o OR. Por quê? Se vocês fizerem a multiplicação desses dois termos aqui, ó, 0 vezes 0 dá 0, 0 vezes 1 dá 0, 1 vezes 0 dá 0, e 1 vezes 1 dá 1. Então o AND ele é equivalente à multiplicação na matemática, né, tradicional. Na aritmética tradicional da multiplicação ele é equivalente. Mas o OR não é equivalente, certo? 0 mais 0 dá 0, 0 mais 1 dá 1, 1 mais 0 dá 1, mais 1 mais 1 daria 2 aqui, só que não existe um número 2 em binário, então ele produz 1, certo? 1 mais 1 é 1. Imagine uma porta OR como se fosse um circuito paralelo de chaves. Basta que uma chave esteja fechada para que a lâmpada se acenda. Ou as duas estejam fechadas, né? E aí vai passar corrente por cima e por baixo aqui, certo? A lâmpada só vai se apagar se as duas chaves estiverem desligadas. E finalmente o inversor, ou a negação. E aí tem várias formas de representar a negação, né? Com NOT, esse símbolozinho daqui, ó, que foi usado por George Boole, uma barra em cima da variável, né? Ou seja, a variável, se você chamar a variável de A, então você bota uma barra em cima, fica NOT A. Então você lê ela como sendo NOT A. Existe uma quarta notação que é o til antes do nome da variável, né? Til A fica NOT A, certo? Bom, e aí você tem vários simuladores online para você gerar tabelas verdades das operações que nós vimos aqui. Uma delas está lá na sala de aula, tá? Na parte de links interessantes. É essa daqui, ó. Ele produz a tabela verdade. Nesse caso aqui ele não produz com uns e zeros, produz com falso e verdadeiro, né? Considerando que verdadeiro, true, é 1. Um outro site que eu acabei perdendo o link dele e produzia realmente tabelas verdade, mas ele está quebrado, não funciona mais. Então A e B, vocês estão vendo que a tabela verdade bate, né? A ou B, veja que ele só produz 0 quando associando falso com 0, né? Então ele só produz 0 quando A e B são 0, certo? Quando A e B é 1, ele produz 1. E o NOT A é uma tabela de duas linhas só, porque só tem uma entrada, 2 elevado a 1 dá 2. Então, entra 0 sai 1, entra 1 sai 0, certo?
E você pode compor expressões mais complexas aqui, ó, como por exemplo, como é o NOT A e B. Então eu faço NOT A e B. E ele gera essa tabela verdade, ó. Certo? Vou até fotografar essa tabela verdade para falar um pouquinho de precedência de operadores para vocês. Vou deixar ela aqui, daqui a pouco eu volto para ela. Isso é diferente, pessoal, de NOT A e NOT B. Certo? Comparem as duas tabelas verdades. Ó. Como é que eu sei se uma tabela verdade é equivalente à outra? Eu olho para a coluna de resultado da tabela verdade. A última coluna da tabela verdade é a de resultados dela. Elas são equivalentes? True, true bateu. True, false não bateu. Já não são equivalentes. Basta uma linha não bater com a outra, elas não são equivalentes. Então veja que NOT A e B, entre parênteses, é diferente de NOT A e NOT B. Certo? O operador NOT ele tem uma precedência maior. Então se existir um NOT, você tem que realizar primeiro o NOT naquela operação, naquela variável. Então primeiro eu faço esse NOT aqui. E depois eu faço esse outro NOT. Certo? Se eu for fazer a coisa sequencial, se for um computador paralelo, ele faria em paralelo NOT A e NOT B, cada um uma CPU. E aí uma terceira CPU, ou uma das duas CPUs que realizou o NOT A ou o NOT B, juntaria o resultado do NOT A com o NOT B e faria o AND dele. Então o AND aqui é a terceira operação a ser realizada. Certo? E a precedência menor é a do OR. Então se eu tenho A, AND, B ou C, vejam aí a tabela verdade que ele produziu, vou fotografar aqui. Essa tabela verdade, ela é diferente dessa daqui, ó. Vou quebrar a precedência do operador AND, ó. Como é que eu tenho que ler essa operação? Primeiro eu faço o AND. O resultado disso vai produzir um valor. Aí esse valor eu vou fazer OR com o C. Certo? Então tem um resultado intermediário aí que não está aparecendo aí. Veja que ele parentizou a expressão aí na coluna de resultados. Mas você tem aí uma precedência de operadores que eu primeiro faço AND. O resultado disso produz um valor, aí com esse valor eu faço OR com C. Certo? Quando a gente está escrevendo tabelas verdade pela primeira vez, é muito comum você não colocar somente as colunas das variáveis e depois a coluna final. Você colocar uma coluna, por exemplo, para A e B. Para ficar mais fácil depois você fazer o resultado de A e B com ou C, certo? Então você faz escreve uma coluna aqui, ó, no meio depois do C, A e B, para você calcular o A e B, e depois você calcula, aí chama isso de X, vamos supor, depois você calcula X ou C, onde X é A e B. Aí você vai fazer o OR de C com o X que está aqui do ladinho dele, ó, certo? F ou True, né? F ou F dá F. Nesse caso aqui ele deu F, o A e B. Exatamente, ó. A e B dá F. Basta ter um F para o AND ser F, né? Então veja que é diferente dessa outra tabela daqui, ó. As tabelas verdade elas são... Sim, essa daqui é, né? O que não é essa daqui, ó. Aí o que foi que eu fiz aqui? Eu quebrei a precedência do operador. Veja que as tabelas verdades não são mais equivalentes. Falso, falso, true aqui e falso aqui, ó. Então, e essa expressão é diferente dessa, ela produz uma tabela verdade diferente. Então, não são expressões equivalentes. Se você um dia estiver precisando de um A, AND, B ou C, você não pode usar um A, AND, B ou C. O parênteses quebra a precedência dos operadores. Então, embora o operador AND tenha uma precedência maior, ele vai esperar primeiro resolver o que está entre parênteses. Isso aqui vai produzir um valor, aí depois eu faço o AND desse valor com o A. Certo? Isso é diferente dessa daqui, que ele faz o primeiro A, AND, B, aí o resultado disso vamos chamar de X, ele faz X ou C. Aqui ele faz primeiro B ou C, gera X, aí depois ele faz A, AND, X. Então veja que os valores são diferentes, as tabelas verdades não são equivalentes. Tá? Então essa expressão lógica, por consequência, não é equivalente a essa. O que é que torna uma expressão lógica equivalente a outra? Expressão booleana lógica. É o fato delas produzirem a mesma coluna de resultados na tabela verdade. Certo? Então, a invenção da tabela verdade por Wittgenstein tinha como objetivo esse. Com expressões com 3 variáveis fica fácil da gente ver, mas você pode ter expressões aqui com 15, 20 variáveis. Então 2 elevado a 15 dá quanto? 2 elevado a 10 dá 1024, 2 elevado a 11 dá 2048, 2 elevado a 12 dá 4096, 2 elevado a 3 dá 8192,
2 elevado a 14 dá 16 mil e não sei quanto. 2 elevado a 15 dá 32K. Certo? 32K, 32 mil linhas a tabela verdade tem. 32 mil linhas. Então imagine aí você fazer, verificar se uma expressão que tem 15 variáveis é equivalente a outra. Será que elas são equivalentes? Uma expressão tem, sei lá, 50 operadores, a outra só tem 32. Será que elas produzem o mesmo valor? Ambas têm 15 entradas. Então você escrevia a tabela verdade, 32 mil linhas, e depois você comparava uma com a outra. True, aí o outro true, false, o outro false. Quando batia as 32 mil linhas, pronto, são equivalentes. Na época que não tinha computador, era assim que se fazia, né? Perfeito? Então, ó, essas são as portas lógicas criadas pela álgebra booleana. Depois, com a eletrônica, né, foram surgindo necessidades por outras portas lógicas. Então, muitas vezes você precisa de um AND seguido de um NOT. Então foi criada a porta NAND. E essa sim é o inverso da porta AND. Depois você precisa também, depois de um OR, é muito comum você negar aquele OR, inverter o resultado daquele OR. Então foi criada a porta NOR. Veja que elas têm o mesmo desenho da porta AND e da porta OR, porém tem uma bolinha no final. Essa bolinha é como se tivesse um inversor, certo? Imagine um inversor aqui dentro, ó. O inversor foi engolido pelo AND, certo? Ficou somente a bolinha do lado de fora. O triângulo do inversor, né? O inversor tem o formato de um triângulo, ó. Imagina que esse triângulo tenha sido absorvido pela porta AND, tá aqui dentro, certo? Então o resultado da porta AND entra no inversor e já sai invertido aqui o resultado do AND. Então, realmente, essa tabela verdade é o contrário da AND, ó. 1, 1, 1, 0, certo? Ela só vai ser 0, o AND só vai ser 0 quando os dois são 1. É exatamente o contrário do AND. O AND, 0, 0, 0, 1. Então o contrário disso é 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0. Então este operador, né, que é um operador derivado, ele é o contrário do AND. Esse aqui é o contrário do OR. E aí foram criados mais dois, que é o OR exclusivo e o OR exclusivo negado. Not SHOR ou XNOR, como é produzido, tá? XNOR. O OR exclusivo, pessoal, é o nosso OR do português. Olha só a tabela verdade do OR exclusivo. 0 e 0 dá 0. 0 e 1 dá 1. 1 e 0 dá 1. 1 e 1 dá 0. Então, para que a gente entenda o OR exclusivo, no caso aqui, qual a diferença dele para o OR? É que isso aqui seria 1 no OR, né? No OR exclusivo é 0, ou seja, ele só permite que uma das entradas seja 1. Certo? Se uma das entradas for 1, é válido. Então ele exclui todas as outras entradas. Por isso que é chamado de OR exclusivo. Apenas uma entrada pode ser 1, para ele poder produzir 1. Se duas ou mais entradas, se ele tiver mais pernas, né, do que duas, mais entradas, for 1, né, imagina um SHOR com 4 entradas, 2 delas são 1, então ele já vai produzir 0, certo? Porque ele tem que ser, apenas uma tem que ser 1 e as outras não. Então, uma sendo 1 tem que excluir as outras como sendo 0. E é exatamente o que acontece por conta da nossa limitação de não poder ocupar 2 lugares no espaço simultaneamente, né? Pelo menos até hoje não se pode ocupar 2 lugares no espaço simultaneamente, ao mesmo tempo. Então imagine que a expressão A seja eu vou ao teatro e a expressão B seja eu vou ao cinema. Você só pode estar num lugar ou no outro. Você não pode estar em ambos. Vou ao teatro? Sim. Vou ao cinema? Sim. Na mesmo horário, mesma sessão. Então isso aqui é impossível, certo? Imagine o resultado do SHOR como sendo possível ou não aquela expressão. A, SHOR, B. Vou ao cinema e vou ao teatro. Se eu não vou para nenhum dos dois, eu não estou em lugar nenhum, certo? Se eu vou para um e para outro ao mesmo tempo, isso aí também não pode ser considerado como aceitável. Agora, eu estando num lugar ou no outro, é aceitável. Então, quando a gente usa nas nossas expressões do dia a dia, né? O que você vai fazer depois da aula? Eu vou ficar em casa ou eu vou caminhar na calçadinha, sei lá. Então, você vai fazer uma coisa ou outra. Então, você está usando o exclusivo, não aquele ou que a gente viu agora há pouco, ó.
Esse ou daqui permite que você faça duas coisas ao mesmo tempo. Vou ficar em casa ou vou andar na calçadinha. Então aqui, ó, eu posso fazer isso. Enquanto que o exclusivo eu não posso estar nos dois lugares ao mesmo tempo, certo? O exclusivo é uma porta muito interessante, ela é usada em muitos circuitos importantes. Por exemplo, o circuito somador, nós vamos ver isso mais na frente. Olha aqui, ó, mostrando que a tabela AND é o inverso da tabela NAND. Então, se eu comparar a tabela verdade do AND com o NAND, eu vejo que esse circuito aqui, que é, no caso uma porta lógica é um exemplo de um circuito unitário, né? Ele é o inverso desse circuito, é o complementar desse circuito. Certo? Então, para eu obter o resultado complementar, eu estou negando a saída do AND. Ó. Onde é 0 aqui vira 1, onde é 0 aqui vira 1, 0 vira 1 e 1 vira 0. Então, a gente diz que esses circuitos, ou essas portas no caso, são complementares. Perfeito? Então veja na tabela verdade abaixo. Ó. Aqui eu usei um XOR para A e B. E aqui eu usei vários operadores. Ó. NOT A e B ou A e NOT B. Tá? Leiam isso assim. Ó. Esse aqui é o operador NOT, esse aqui é o operador AND, esse aqui é o operador OR. Mais é o OR, multiplicação ou ponto é o AND, e esse tracinho aqui é o NOT. Podia ser o A com a barra em cima, certo? A com barra em cima seria NOT A, em vez de usar esse operador prefixado aqui. Tá? É até mais prático. Muitas vezes você não acha esse símbolo aí no teclado, né? Quando você está escrevendo uma expressão no papel, por exemplo, é mais prático, mais rápido você fazer A com a barra em cima, negando A, do que você estar escrevendo esse símbolo. Esse símbolo faz a expressão ficar maior. Então você faz A barrado, B, não precisa nem botar o ponto, e A junto de B significa que está multiplicando, está fazendo um AND, né? Fazendo uma disjunção. E aí você tem mais portas lógicas. Você tem uma porta lógica aqui, 2, 3, 4, 5 portas lógicas. E você obteve o quê? O mesmo resultado dessa outra aqui, ó. Então essa expressão lógica é equivalente a essa. Por quê? Porque a coluna de resultado das tabelas verdade delas são equivalentes. Ó, aqui eu tenho 0, 0, 1, 1, 0, 0. Então essa expressão aqui pode facilmente ser substituída por essa no circuito. E aí você usa simplesmente uma porta XOR ao invés de usar essas 5 outras portas aqui. Seu circuito vai ficar menor, tá? Mais barato. Então existe, por exemplo, quando você está projetando um circuito, muitas vezes você encontra uma expressão lógica que não é a mais simplificada. E aí existe uma série de regras que você pode ir aplicando nessa equação até você obter a equação mais simplificada possível, ou seja, a que usa menos operadores possível. Então você tem a gente não vai estudar isso, tá? Isso aí foge do escopo do nosso livro, mas significa simplificação de expressões lógicas. Você tem uma expressão bem gigante e você diz agora simplifica essa expressão lógica, ou seja, encontre a menor expressão lógica equivalente a ela, certo? Veja que o número de entradas não muda, o que vai mudar é o número de operadores, o número de portas lógicas. Mas se você tem duas entradas numa expressão, a outra também tem que ter duas entradas. Se uma tem 3, a outra tem que ter 3. Por quê? Porque senão eu não tenho como comparar as tabelas verdades. Se eu adiciono uma variável aqui nessa tabela da esquerda, né, A, XOR C ou B, ou A, XOR B, desculpe, ou C, eu já vou ter 3 variáveis. Então eu vou ter que botar uma coluna aqui para a variável C. 2 elevado a 3, 8. Essa tabela verdade vai ter 8 entradas. Então você tem alguns exemplos de expressões lógicas, ó, A e B ou C. Vamos fazer algumas aqui. NOT A e NOT B. Acho que a gente já fez aquela lá, né? NOT A and NOT B. Olha só a tabela verdade que ela produz. Tendo true como 1 e false como 0, ok? Deixa eu procurar aqui um generator boolean truth table. Que complicado, muito propaganda aqui. Vamos ver aqui o Wolfram Alpha. Complicado demais também. Erro do 525, nunca tenho ouvido nem falar desse erro aí. Boolean function. Vamos ver aqui.
AB. Olha só, esse daqui parece ser mais interessante, né? E, inclusive, ó, ele dá exemplos aqui, ó. O AND é juntar, o OR com mais, o NOT é com apóstrofo, também é outra notação utilizada, né? Então vamos fazer uma tabela verdade do NAND. Então eu vou aqui e nego, ó, o AND, certo? O AND, ó, 0001, o NAND 1110, certo? Vamos ver um outro exemplo lá do livro. Vou pegar esse exemplo aqui, ó, NOT A. Então, um A, NOT A. NOT A é a mesma coisa que A, certo? Quando A é 0, NOT A é 0. Quando A é 1, NOT A é 1. Então, se você negar duas vezes, você tem o valor original. Tá? Essa daqui, A, XOR B, AND, C, XNOR D. Eu não sei se tem XOR aí. A, XOR B. Não, não tem não. Ele entendeu XOR como outras expressões, outras variáveis. É bem limitado isso aqui, né? Link norm. Vamos ver aqui. Não gostei desse não. Truth Table Generator. Vamos ver. Esse aqui é mais interessante. Agora vamos ver se ele tem XOR, né? Tem um OR, tem um NOT, tem um AND. Bom, tem outros operadores de cálculo de predicado de primeira ordem que a gente não está usando aqui, que é o se então e o se somente se, tá? Eles não fazem parte da... Pode fazer parte da álgebra de Boole também, mas a gente não utiliza eles aqui não. Doideira, ele está gerando um resultado aqui com 3 valores. Não gostei também não. Porque eu tinha muito bonzinho. É uma pena que ele saiu do ar. Beleza, beleza. É só a explicação, né? Tá difícil, pessoal. É um que use 0 em 1. Eu não sei o que vai dar isso aqui não. Que doideira. O Pato responde esse aqui, o backspace, ó. Bem, um alemão fez isso, só podia ter sido. Vou pesquisar, depois eu digo para vocês se vocês encontram. A gente não conseguiu fazer isso aqui. Boolean. Logic. Bom, esse é aquele lá complicadaço, né? Uma coisa que consegue ser tão complicada, né? A, I, P. Calculate aonde? Meu amigo, só queria que você mostrasse o resultado, só isso.
Ah, tá aqui do lado. Vamos ver aqui, A and B. É, tá certo, ele tá calculando aqui do lado. Achamos um aqui com que... E aí a gente pode ter shore, né? Isso aqui é bom. A, shore, B. Aí ó, tem o parênteses. O parênteses quebra a precedência dos operadores, então você tem que usar. A precedência de um shore é a mesma de um or, tá? Shore é um tipo de or, então ele tem uma precedência menor do que um end, por exemplo. Então, se tivesse um end aqui, ó, end C, vamos calcular aqui. Vou ter que fotografar isso aqui, né, pra mostrar para vocês. Guardar ele aqui. Se eu tirar o parênteses, o resultado é diferente, porque o end aqui vai ter precedência, ó. Tá vendo aí, ó? Aqui deu 1, 1, aqui já não deu 1, 1. 0, 0, 0, 0, 0, 0, parece que vai dar certo, né? 1, 1, aí chega aqui e degringola. 1, e 1 bateu, 0 aqui chegou em 1, 0 aqui chegou em 0. Certo? Então vou guardar esse aqui para depois colocar lá no nosso. Aliás, acho que está aberto aqui, ó. Álgebra booleana. Vamos colocar mais um material aqui. Acho que tem links interessantes. Aqui. Vou editar aqui, adicionar link, fazendo a sala de aula online. Truth Table Generator. Prontinho, pessoal. Mais um link interessante aí para vocês explorar. Então, por esse vídeo a gente fica por aqui. No próximo vídeo a gente dá continuidade à álgebra de Boolean. Bom, até lá, tchau.